sei que eu sempre ensino, sempre falo para vocês aqui que a opinião das pessoas não deve ser levada em consideração, não devem definir como você se sente, como ela não deve ser priorizada, né, pelo nosso próprio bem, porque as pessoas, de fato, elas não estão dentro de nós, né, elas não sabem quem nós realmente somos, como nós sabemos ou como nós nos conhecemos. E eu sempre falo sobre o cuidado que temos que ter com a maldade na opinião das pessoas a nosso respeito, certo? E eu realmente concordo, continuo concordando, continuo dizendo para você seguir essa linha e ter cuidado nesse sentido, ok? A questão que eu vou abordar hoje, ela tem um ponto de vista diferente, mas que eu estou abordando aqui justamente porque já me ajudou muito e é uma coisa que eu demorei muito a entender, a saber, na verdade, né, como funciona. Não posso deixar de passar isso para vocês porque foi um ponto muito importante na criação, né, no alicerce da minha autoestima e também na tudo que diz respeito ao meu autoconhecimento. E como me ajudou muito, eu venho compartilhar com vocês. Eu era do tipo que acreditava que só cada ser humano sabe exatamente quem ele realmente é. E a minha opinião a meu respeito, ela só é válida porque eu estou dentro de mim, então eu sei plenamente quem eu sou, né? Eu achava que era só essa opinião e esse ponto de vista que era o coerente e o correto. Eu me fechava completamente para a opinião dos outros. Isso é bom por um lado, porque você não fica suscetível à maldade alheia, né? Você não varia o que você pensa a seu respeito se você for por essa linha. Só que você também tem uma perda considerável, porque eu não levava em consideração que a gente não tem uma visão tão detalhista e tão clara a nosso respeito quanto os outros têm. Eles têm uma visão diferente. Da mesma forma que nós sabemos, nós conhecemos tudo a nosso respeito, né, dentro de nós é só nós que estamos ali. Então, esse ponto de vista é único. Da mesma forma que é único, o ponto de vista, a forma que as pessoas nos enxergam também é único. Nós não temos acesso a isso. Nós não sabemos, portanto, quem nós somos diante dos olhos dos outros. E por que é extremamente importante ter conhecimento e ouvir o que as pessoas têm a dizer a nosso respeito? Porque essas pessoas conhecem pontos nossos tanto positivos quanto negativos. E isso é muito real. Olha, tinha coisa... Eu, por exemplo, eu era extremamente antissocial, né? Eu achava que era impossível que um dia eu pudesse trabalhar com pessoas. Eu acreditava realmente que eu ia trabalhar direto com o computador ou ia fazer algum tipo de serviço em que eu não precisasse conversar, eu não precisasse lidar com o outro. Qualquer serviço, entendeu? Mas que eu não precisasse lidar com a pessoa. Eu tinha certeza absoluta, gente, absoluta. Há 10 anos atrás era isso. E eu sempre ouvi muito, desde a infância, que eu tinha um ponto de vista muito bom para aconselhamento e para conhecer os outros, para lidar com os outros, no sentido de que eu era uma boa confidente, eu era uma boa amiga no sentido de aconselhamento. E eu sabia que eu era boa confidente porque eu sei que eu sou confiável e discreta. Mas como eu impactava positivamente a vida das pessoas nesse sentido, eu não sabia e eu nunca vou saber, porque não sou eu, né? São elas que estão conversando comigo, são elas que estão lidando comigo. Eu não levava muito a sério isso, não ouvia. Tinha outras coisas que as pessoas falavam que eu também não aceitava, bem como tinham coisas negativas que as pessoas falavam que eu também não queria aceitar, porque eu achava que aquilo era discrepante com a realidade, entendeu?
eu ficava muito puta da vida mesmo. Eu falava, cara, essa pessoa tá de putaria com a minha cara, porque eu não sou assim. Eu achava que eu realmente não era, né? Que eu não tinha aquelas características. Quando eu comecei a pegar esses pontos positivos que as pessoas viam em mim e comecei a apostar mais neles, a dar mais ouvido ao conselho que elas me davam sobre isso, que eu também era uma pessoa que eu não aceitava conselho, tá bem? Não aceitava, nem a pau. Não. Pra mim, conselho era você se meter na vida do outro e você ser arrogante ainda por cima de achar que você tinha como falar alguma coisa da vida de alguém. Né? Hoje eu já enxergo isso totalmente diferente, porque justamente eu vi que eu melhorei muita coisa na minha vida quando eu passei a aceitar que as pessoas elas viam coisas em mim que eu não sou capaz de enxergar. Então, essa perspectiva, você dar valor a essa perspectiva que o outro tem, né, pela visão do outro a seu respeito, ela vai acrescentar muita coisa boa na sua vida, sim. Porque ela vai te mostrar pontos positivos que você não sabe que tem. Ela vai te mostrar defeitos que você também não sabe que tem e que você pode melhorar esses defeitos, entendeu? E foi isso que eu fiz. Teve muita coisa que eu só passei a consertar porque eu passei a ouvir as pessoas. Isso foi recente, cara. Eu passei a ouvir, sei lá, deve ter sido em 2014, 2015, eu comecei a entender que, nossa, isso que a pessoa tá falando a meu respeito é verdade, entendeu? Eu sou desagradável e errada nesses pontos ali que ela tá dizendo. Aí eu passei a melhorar, entendeu? A mesma coisa a respeito dos pontos positivos. Veja bem, eu não quero dizer e eu não estou te aconselhando a viver em função do que os outros pensam sobre você, entende? De forma alguma. Muito menos eu estou dizendo que você tenha que simplesmente ouvir o que todas as pessoas que você conhece falam a seu respeito. Não é disso. Eu acho que isso tem que ser usado com parcimônia, sem sombra de dúvida. Você tem que pegar o que algumas pessoas sabem de você, as pessoas que convivem mais com você, que te conhecem mais, e o que as pessoas têm de você quando elas se relacionam com você. Eu não posso, por exemplo, sair ouvindo a opinião de pessoas que me conhecem pela internet somente, que elas nunca conversaram comigo, elas não sabem como eu sou, porque isso vai ser inválido, entendeu? Elas têm a minha primeira impressão, né? É muito superficial, então não é pra você ouvir isso, entendeu? Agora, o que os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus pais, o seu cônjuge, né, o seu namorado, enfim, o que essas pessoas sabem sobre você, você tem que parar pra ouvir, sim, de verdade, assim, desarmado, com o coração aberto e de forma mais franca possível, que é para você saber exatamente quais pontos você tem que valorizar, né? Porque são bons e como você vai utilizar isso na sua vida para o seu proveito, né? Porque tem coisa que a gente é bom para os outros, só é para os outros, só eles enxergam, a gente não sabe que também pode usar para nós mesmos, né? E você também tem que pegar os negativos, os pontos negativos e consertar e trabalhar para melhorar. Por quê, gente? Como eu sempre falo em outros vídeos sobre autoestima, né? O autoconhecimento, até mesmo nos vídeos sobre depressão e ansiedade, né? E como eu melhorei sobre isso, eu sempre falo para vocês que o autoconhecimento é a chave. É fundamental para você estabelecer a sua autoestima, para você melhorar a sua vida, até mesmo em outros aspectos que não os psicológicos e emocionais, mas assim, no seu sentido financeiro, no seu trabalho, na forma como você aproveita mesmo a sua vida e constrói a felicidade, o autoconhecimento ele é fundamental, né? Às vezes, até quando a gente tem um tipo de problema que ele se repete muito, a nossa primeira, principalmente a gente que é espiritualista, que é macumbeira, né? A nossa primeira impressão, o nosso primeiro pensamento é, cara, eu tenho alguma maldição, eu tô com alguma demanda, eu tenho algum problema que tá travando a minha vida aqui, tá impedindo as coisas de acontecerem pra mim. A gente sempre vê no externo, né? A gente não consegue acreditar que é uma coisa nossa, porque a gente acha que se conhece 100%, ou que tá nesse caminho, e não é assim. Né? Às vezes o que falta, eu vejo muito isso em pessoas que são difíceis,
Aquelas pessoas que elas têm uma personalidade complicada, que elas são de convivência complicada, difícil, elas não se enxergam nem a pau, né? Então, às vezes, a raiz de todo o mal na vida delas está dentro delas mesmas e elas não são capazes de enxergar. Como eu já falei aqui outras vezes, a nossa cabeça ela é feita para evitar que a gente sinta dor, né? Confrontar o nosso lado ruim, os nossos pontos fracos, machuca, dói pra caralho. E a gente, pro nosso próprio bem, a gente não quer ver isso. Então, às vezes, o que falta é você conversar com pessoas que lidam com você diretamente, que te conhecem muito, e perguntar: fulano, o que é ruim em mim? O que é difícil de aceitar em mim, que é difícil de lidar? Eu sou ruim pra você em qual aspecto? E às vezes é coisa simples, gente. Às vezes você está sofrendo porque você é uma pessoa que é arrogante em um ponto que você não imagina. Ou você é chata, ou você tem uma aparência pouco confiável, entende? Tem muitos pontos que são muito simples de resolver e que a gente não tem como saber, porque a gente não está olhando pelos olhos do outro, mas que as pessoas estão ali, elas podem nos falar, e elas conversam entre elas, isso que é foda, né? Elas conversam entre elas, pô, fulano é difícil, fulano é assim, assado, mas elas não têm coragem de falar. Eu nem sempre a culpa é questão de falsidade, nem nada. Porque poucas são as pessoas que elas gostam de franqueza, né, de honestidade. Eu sou uma pessoa que eu não sou só franca para lidar com os outros. Eu sou franca e eu sempre deixo claro que todo mundo tem que ser franco comigo. Eu falo, gente, fala, entendeu? Eu dou essa porta, eu escancaro essa porta. Mas não é todo mundo que faz isso. Pelo contrário, quando a gente chega pra alguém e fala, fulano, você é ruim, isso aqui, a pessoa fica puta, né? A primeira coisa que a pessoa faz é reagir muito mal. Então o que os outros fazem? Não falam mais. Quando você impede a pessoa de te falar uma verdade a seu respeito, você está atrapalhando o seu próprio crescimento. Você está prejudicando a sua felicidade, entendeu? Porque tem ponto que você só vai conseguir ser feliz se você melhorar em uma questão específica. Então, às vezes, questão de relacionamento, tem gente que vê os seus amigos, a sua família, as pessoas que gostam de você, elas veem, às vezes, da onde você está errando. Elas veem que você não sabe lidar com pessoas, ou que você acaba baixando muito a sua guarda, ou que você acaba sendo bonzinho demais, ou que você acaba sendo arrogante em algum ponto. Enfim, inúmeros erros. As pessoas conseguem enxergar esses inúmeros erros e é muito fácil perceber que se você consertar aquele ponto, você não passa mais por aquele caminho ali. Você não vai mais se ferrar. Só que você tem que se permitir que as pessoas contem isso pra você, entendeu? E olha, não é fácil. Não é fácil, dói, é incômodo, você se sente infantilizado, você se sente imbecil, você se sente manipulado até. Mas é extremamente importante. É extremamente importante. Não deixa de passar por esse processo. Então, chega para as pessoas que você gosta, né? As pessoas que você sabe que gostam de você de verdade. Tenha essa conversa honesta com elas. Pergunta a elas onde você erra, o que elas pensam a seu respeito, se elas acham que você tem um ponto a melhorar, ou se alguma coisa em você incomoda elas e o que é que incomoda de fato. Então, ouça, porque é fundamental para o seu crescimento e para a melhoria geral da sua vida, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe exatamente onde está pisando, entende? Dói, mas é necessário. O mesmo se dá sobre os pontos positivos. A gente tem muita coisa positiva que só os outros enxergam e a gente não reconhece como verdadeira, né? Que a nossa visão sobre nós mesmos é distorcida, é feita até sobre... Ela tem muito a ver também com a nossa autoestima, com as coisas que nós passamos ao longo da nossa vida. Então, esses pontos positivos que as pessoas têm, a gente pode começar a tentar conhecê-los, mas a gente precisa ouvir o que as pessoas falam, entendeu? E engraçado é que às vezes pode ser uma coisa que você nem imagina. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu fosse uma pessoa boa no sentido de
de lidar com pessoas. Eu achava que era boa com bicho. Mas pode ser difícil de você aceitar que você vai conseguir fazer aquilo, mas é uma forma, mas é um ponto de partida, entendeu? No momento que você sabe que você tem uma característica boa X, você entra ali e começa a conhecer, a entender como é que isso funciona na sua personalidade. Portanto, confia mais quando as pessoas disserem que você deve ter talento para fazer tal coisa, que você deve ir pelo caminho tal porque ele vai ser bom para você com certeza, ainda que você olhe para a ideia e você pense, cara, isso é absurdo, não faz o menor sentido, eu não sou assim, eu não tenho essa capacidade. Confia porque as pessoas veem um lado que a gente nunca vai conseguir ver a nosso próprio respeito. É isso, por hoje é só, beijo grande e até.